Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 17, diz assim a palavra de Deus: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa manhã. Pedimos o agir do teu Espírito Santo no nosso meio. O Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para entendermos a verdade do santo livro, a palavra de Deus, meu Pai. Assim como o salmista ora pedindo, faz a minha língua, meu Pai, como a pena de um destro escritor, para que o Senhor nos guie em tudo que for dito, meu Pai. Tira toda a pessoalidade e concepção e ideologia humana e prevaleça apenas a interpretação correta da Tua palavra. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Podem sentar. Deixa a Bíblia aberta que nós vamos discorrer em todo o capítulo 11 de 1 Coríntios. Nossa igreja tem um conceito de acompanhamento, né? Tem um conceito de discipulado para que haja um crescimento e um amadurecimento espiritual. E já comentei com os irmãos, quando pregamos sobre oração, que um dos irmãos que nós fazemos o discipulado, ele me veio com essa pergunta, né? Ele me veio com esse questionamento sobre o que é a oração. Geralmente, quando alguém vem fazer algum questionamento, é aquela coisa mais milaborante, né? É aquela coisa mais polêmica. Por exemplo, qual é o número da besta? É 13, não, 666, né? Que é o número da besta, né? Qual que quem é o anticristo? O anticristo tem todos os dedos? Possivelmente não. E por aí a gente vai, né? Só que a gente vai se perdendo em assuntos que são bíblicos, só que eles não são fundamentais para o amadurecimento espiritual. A oração, por exemplo, ela é fundamental para a nossa vida. Você pode ser salvo sem entender os pontos da escatologia, por exemplo, sobre a volta de Jesus, sobre a última semana do profeta Daniel. Mas você não vai ser salvo sem orar. Você não vai ser salvo se você não conhece o seu Deus. O povo que conhece o seu Deus, já diz o profeta Daniel, será um povo forte e ativo. No auge da profecia dele, no capítulo 11, onde ele está falando sobre o anticristo, ele traz esse ensinamento. O povo para ser forte, o povo para caminhar, o povo para vencer. E eu não estou falando para vencer as lutas que o mundo tem. Emprego, trabalho, relacionamento. Eu não estou falando disso. Eu estou falando para vencer no mundo espiritual, resistir contra a opressão do anticristo. Para vencer, você tem que conhecer o teu Deus. Então a gente vai meio que perdendo os princípios da fé. As doutrinas básicas da fé cristã. Por que eu vou me batizar? Porque todo mundo faz. Porque tem um evento, dia X, tem uma congregação, uma denominação que faz um estilo de batismo que eu amo. Se a gente conseguir implantar no nosso ministério, vai ser maravilhoso. O culto está acontecendo lá, um culto de domingo de manhã está acontecendo. Os irmãos estão lá atrás batizando. Eles não separam um evento para o batismo. A gente participou de uma congregação onde tinha 1, 2 vezes no ano, lembra? Batismo. Batizava 100, 70 desviava, não era? Por quê? Porque batizava pela emoção. E não entendia o conceito de batismo. Então a gente precisa entender o princípio da nossa fé. O porquê fazemos o que fazemos? Porque oramos. Pregamos nesse mês agora. Foi esse mês? Foi, né? Sobre jejum? Foi esse mesmo. Foi não? Foi mês passado, não? Foi esse mês. Tô velho, né? O cabelo não cresce mais, vou ficando esquecido. Pregamos sobre jejum, entendemos o porquê nós temos que jejuar. E hoje a gente vai falar sobre uma das liturgias que nós temos que ter como corpo de Cristo. A religião judaica, o povo judeu, eles são um povo muito gestual, sabe? Eles são muito dos atos. Tanto que algumas congregações e denominações trazem os atos proféticos, né? Você já viu? Pega a bandeira do Brasil, aí pega o óleo, né? Aí joga, derrama na bandeira do Brasil. Dá até para fritar um ovo ali, né? Tanto óleo que botam.
Aquilo é o ato profético porque estamos ungindo o Brasil, porque estamos orando pelo Brasil. Esses conceitos de atos proféticos a gente tem no Antigo Testamento. Não é uma realidade clara no Novo. No Antigo Testamento você tem um profeta, Oséias, que o Senhor chama ele e fala assim: Oséias, pega uma mulher adúltera e casa com ela, para que você entenda o que é estar casado com alguém que te trai todos os dias. Assim é eu com o meu povo. Ou seja, uma representação, um ato profético. As festas judaicas, lá em Levítico 23, são atos proféticos. Você tem a Páscoa, você tem os pães asmos, você tem Pentecostes, você tem Yom Kippur, que é o dia da expiação, tabernáculos e outras, as trombetas. É muito gestual, você tem que trazer muita representatividade. O Novo Testamento não é assim. A Nova Aliança não é dessa forma. O culto na Nova Aliança ele se resume a oração, louvor e mensagem, pregação, um ensinamento. Ele não é muito gestual. Só tem 2 rituais. Rituais é aquilo que se faz costumeiramente. Não vai entender que é aquele negócio que tu faz um círculo, mata a galinha, coloca ali no meio. Isso daí é outra coisa. Mas aquilo que a gente faz costumeiramente, um deles eu já falei, é o batismo. Todo crente, quando se converte, tendo a possibilidade de, ele se batiza. A gente não vai entrar no batismo hoje, vamos falar numa próxima oportunidade. O batismo, ele não salva. O batismo é um testemunho daqueles que aceitaram, ou melhor, reconheceram que Jesus o aceitou. Porque não é a gente que tem que aceitar Jesus, é ele que tem que aceitar a gente. Não é a gente que tem que encontrar Jesus. Ele não está perdido, ele sabe muito bem onde ele está. O perdido somos nós. Nós é que temos que reconhecer o seu senhorio sobre a nossa vida. E o batismo é isso, essa confissão pública de que Cristo é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. O batismo, ele não salva. O batismo não salva. O próprio Jesus, Senhor Jesus, ele fala: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Ora, ele não fala, e quem não crer e não for batizado. Porque o batismo tem o simbolismo do novo nascimento. Ou seja, quem crê, nasceu de novo, está salvo. Quem não creu já está condenado. Não lembra do ladrão da cruz? A conversão dele é difícil definir quando aconteceu, mas muito possivelmente ele já estava preso e ele não foi batizado. Jesus vira para ele e fala: te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele foi salvo e não foi batizado. E qual é a outra liturgia, ritual que a gente tem como igreja? Nós temos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ato que Cristo estabeleceu para a sua igreja na última Páscoa que ele teve, que ele comemorou. Ali ele parte o pão e institui a ceia. E ao longo da história, a igreja inventa muita moda, irmãos. O negócio é simples, sabe? O negócio é tão tranquilo, mas aí a gente vai inventando, né? Vai inventando. Primeiro, nossos queridos amados católicos romanos disseram que a ceia era um ato de transubstanciação. Olha o palavrão aí. A transubstanciação é quando nós pegamos o cálice e quando nós pegamos o pão e falamos que o corpo de Cristo está sendo materializado ali. Tanto que, à época, quando eles iam comer o pão, eles não mastigavam, acredita? Por que não mastigavam? Porque podia sangrar na boca deles. De tanto que eles acreditavam que havia um ato místico ali, que o pão se transformava literalmente na carne de Jesus. E o vinho, o cálice, o suco de uva se transformava no sangue. Eles não mastigavam, eles iam meio que amolecendo até engolir. Porque eles acreditavam que havia ali um ato de transubstanciação. E isso não é a realidade. Aí veio Lutero. Lutero falou, não, vamos mudar essa concepção. Não acontece dessa forma. Acontece uma consubstanciação. Os elementos, o pão e o vinho, eles se transformam espiritualmente no sangue e no corpo de Cristo. Nem Roma, a Igreja Católica, estava certa, e nem Lutero estava certo. Não tem um ato de transformação.
Porque quando Cristo ele vai trazer a ceia e vai instituir, ele fala, façam isso em memória de mim. Ele não está falando, quando vocês fizerem isso, vai ter um reboliço sobrenatural, vai ter todo um paranauê doido, louco, que aí eu vou estar presente ali dessa forma. Ou vou estar presente de forma física e espiritual, como alguns seguidores de Lutero falavam. Não, não. Jesus ele está presente na ceia. Jesus ele está presente no culto que não tem a ceia. Jesus ele está presente na segunda-feira. Jesus está presente na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado. Ele está presente todos os dias da nossa vida, independente se tem a ceia ou se não tem. Mas se cria um misticismo religioso em relação à ceia do Senhor. A ceia ela tem um grau muito importante que nós precisamos observar. Venha comigo no versículo 17 e 18 do capítulo 11. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Ora, Paulo vai estar falando aqui de um momento que eles faziam, que era conhecido como festa do amor, o ágape. Isso era comum no primeiro século. Eles faziam, a igreja fazia. Eles se juntavam para fazer uma grande confraternização, parecida, claro que em um grau menor, né, do que a gente fez hoje, mas todo mundo levava alguma coisa e eles ali confraternizavam. Só que o que estava acontecendo lá na época? Tinha a galera que tem mais grana. Tinha a galera que tem mais dinheiro. O pessoal lá de Santo Cristo, né? Tu mora onde mesmo? O pessoal da Penha, o pessoal lá de Maria da Graça, Benfica, né? Esse pessoal tem dinheiro. Aí traz aquela coisa poderosa. Ou, como diria a irmã Rosângela, gloriosa. Traz aquele banquete. Só que aí vem o pessoal da Pavuna humilde de coração. Pobre de espírito. O pessoal da Pavuna pegava ali, trazia um negocinho simples. Aí ficava a galera da grana, e de um lado, e o pessoal que não tinha condições de levar muita coisa, ou não tinha condição de levar nada, do outro lado, banqueteando e confraternizando. Aí é a divisão que Paulo está falando. Aí é a acepção que Paulo está falando. Olha, vocês se ajuntam. E eu não louvo vocês por isso, porque vocês não se ajuntam para melhor, mas se ajuntam para pior. Ao invés de vocês viverem em comunhão, ao invés de viverem em unidade, ao invés de andarem em comum acordo, vocês são hipócritas. Porque vocês estão se juntando numa festa que vocês chamam de festa do amor. E entre vocês a divisão. E entre vocês a acepção de pessoas. A diferença de pobre e rico. Vocês não entenderam a cruz de Cristo. E era o que acontecia naquele período. E acontece ainda hoje. Por isso que ao longo da história, a festa, o ágape, ela foi perdendo ali o sentido até que em um dos concílios, lá pelo ano 200, se eu não me engano, 200 não, bem mais para frente, ela foi encerrada. Olha, não pode mais ser feita a festa ágape, porque tem mais contenda e divisão do que qualquer outra coisa. Olha o nível que chega, o que a gente olha hoje, né? A igreja brasileira problemática, igreja brasileira toda ruim, toda cheia de pecado, toda cheia de briga, envolvendo-se em política e irmãos. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver o filho que estava tendo relação com a mulher do pai. Se isso não é problema, eu não sei o que é. Mas Paulo, ele estava tendo esse desafio ali. Olha, está tendo essa divisão. E a divisão é por causa do bolso. É pelo que a pessoa tem. Você está se distanciando dela. Você está se dividindo em relação a ela. Por causa disso, não pode ser assim. E até importa, 19, que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se.
olha, vocês estão indo confraternizar, vocês estão indo se alimentar juntos, vocês estão indo para viver em unidade, só que uns comem muito, ou comem até antes, para que quando alguém chegar, não tem mais. Acabou. Isso é egoísmo. A gente está falando de povo de Deus, igreja do Senhor, eleitos e predestinados da parte de Deus, que estão fazendo acepção de pessoas, estão fechando os olhos para o seu próximo, para o seu irmão, para quem Cristo também morreu. Não pode ser dessa forma. Como deve ser, então? O que é a ceia? Primeiro, é um memorial. Lucas 22:19, está relatado assim: tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Interessante, quando Jesus institui a ceia, ele está anunciando o seu traidor. Ele está anunciando que ele vai ser traído. Ele está anunciando que tem alguém ali que não está em comum acordo com o propósito e o objetivo de Cristo. Mas ele faz acepção. Ele bota Judas de lado: ó, Judas, vai para lá. Judas, tu não está em comunhão, tu não está de acordo aqui, vá para o lado. Eu não tenho pacto com você não, Judas. Eu não tenho aliança contigo. Ele faz isso? Muito pelo contrário. Aquele que coloca a mão no prato comigo, esse é o que me trai. Colocar a mão no prato era um sinal de intimidade, era um sinal de proximidade. E Jesus, que era Jesus, não excluiu ninguém. E Jesus, que era Jesus, não se afastou de ninguém. Tem a mulher adúltera, querem apedrejá-lo, o que é que ele fala? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é que ele não tinha pecado, irmãos? O próprio Jesus. E ele atirou pedra? Não, ele trouxe salvação. A igreja tem que entender o poder da força que ela tem. A igreja tem que entender a autoridade que ela tem. O ágape que acontecia não era em uma ou outra igreja que estava espalhada em Corinto. Era uma data no mês, um dia no mês, aonde todas as igrejas da cidade de Corinto se reuniam em um lugar para poder confraternizar. Se nós entendêssemos o poder que a união e a unidade têm, irmãos, nós romperíamos a devassidão que tem no Rio de Janeiro, o pecado que tem no Rio de Janeiro. A gente iria muito mais além, porque o mundo vai saber e vai reconhecer o senhorio de Cristo quando nós nos amarmos uns aos outros. O memorial da ceia é isso, é lembrar de Cristo, é o rompimento do antigo pacto para o novo pacto. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aliás, vamos ler o 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nós não podemos judaizar a igreja. Canso de falar isso aqui, porque isso é uma tendência, sabe? Isso é um vício que a igreja tem. A igreja parece que quer ser tão bíblica, mas tão bíblica que ela lê lá, menorá, lê lá, Arca da Aliança, e quer colocar os elementos no culto. Quer judaizar a igreja. Só que aí é uma escadinha. Eu falei recentemente aqui. Teve um irmão, ele se converteu, bênção, buscando a Deus, orando, jejuando. E o camarada era crânio, lia a Bíblia. Lia a Bíblia, ele gravava tudo, memorizava tudo. Ele ia muito bem. Aí ele ouvia a pregação na internet. Só que ele começou a ouvir um rabino. Ouviu o rabino, e o rabino ele era convertido, né? Ao cristianismo. Ele acreditava na Trindade, acreditava que Jesus era Deus, o Espírito era Deus, o Pai era Deus. Só que aí ele começou a mergulhar muito nisso.
Aí o rabino mudou de ideia e falou, olha, eu não acredito mais na Trindade não. Jesus, ele é o Messias, mas ele não é Deus. Opa, já é um problema. Aí isso foi se aprofundando. Jesus não é mais só o Messias, não. Ele é só um profeta. O Messias ainda vai chegar. E isso foi evoluindo, até que chegou um ponto que ele disse, Jesus, ele não é nem mais profeta, ele é um falso profeta. Olha o que judaizar faz. Os judeus institucionalmente negaram Jesus como Messias. Então, quando a gente quer judaizar a igreja, a gente está olhando e falando, Jesus, o teu sacrifício não foi suficiente. Nós temos que voltar a sacrificar. É o que Paulo ensina em Gálatas. Quando a gente vai judaizando a igreja, a gente olha para Cristo e fala, Jesus não cumpriu a lei. Jesus não cumpriu as profecias. Tem algo incompleto, então vamos continuar a partir de Malaquias. E não pode ser assim. Cristo encerrou a lei debaixo da nova aliança, porque ele é a lei de Moisés, porque ele é a palavra de Deus. Em Cristo tudo está cumprido. A autoridade está nele, porque nele se resume toda a lei e todos os profetas. Ele não veio para revogar a lei, ele mesmo falou, ele veio para cumprir. O sacrifício dele é definitivo, é um só. Por isso que a salvação é uma só. E quem é salvo não volta atrás. Essa é a nova aliança. A ceia do Senhor, ela é para anunciar a sua morte até que ele venha. A pregação da igreja é anunciar que existe escape para o pecado. A pregação da igreja é anunciar que existe esperança. É anunciar que existe salvação. E a ceia é o reflexo disso. É Jesus mostrando, olha, eu vou. Só que vocês vão lembrar desse meu sacrifício dia e noite. Não é para sacrificar mais todos os dias. Não é para sacrificar mais todo ano. O sacrifício que eu fiz é um só, é definitivo. Como disse João Batista, ele é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, imolado, santo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o Cordeiro, ele é. Agora, você tem que lembrar disso. Porque você está anunciando a minha morte até que ele venha. A ceia é tão séria, irmãos, tão séria, que os irmãos no primeiro século, que sofreram a pior das perseguições, por Roma e por alguns judeus, eles se reuniam para cear, igual a gente vai fazer daqui a pouco. Aí na ceia, eles falavam assim, olha aí, esse aqui é o meu corpo que é dado por vós. Eles liam, oi? Tirar o pano. O pessoal da mídia é chato demais. Vamos lá. Eles falavam assim, olha só, esse aqui é o meu corpo que é dado por vocês. Comam e façam parte do corpo. Bebam sangue. Aí os soldados romanos, eles estavam andando pela rua, só para pegar um furo, para ter um motivo do que o acusá-los. Aí eles ouviam isso. Aí eles falavam, iam lá denunciar eles. Olha, está tendo canibalismo lá, porque eles estão comendo o corpo, eles estão bebendo sangue. Eles distorciam a forma como a ceia era feita, para poder ali acusá-los. Só que você pensa, você acha que eles deram para trás? Não vamos mais cear, não. Não vamos mais praticar a ceia, não. Está tendo perseguição, vamos voltar atrás. Não. A ceia representa o memorial. Nós temos que lembrar. E a ceia também representa o anúncio da sua morte até a sua vinda. A ceia é fundamental para a igreja. Ela está anunciando, ela está lembrando da morte de Jesus. Agora entra um ponto bem interessante. E a gente finaliza. Verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Primeiro, nós temos que ter um cuidado na hora de cear. A gente não tem que ir para um outro extremo, negar a ceia, ou a gente não tem que ir para um outro extremo de é só mais um momento na igreja. Não, é um momento importante. É um momento litúrgico fundamental para o povo de Deus. É espiritual. Existe uma bênção espiritual ali. Tanto que Paulo fala, olha, quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. É por isso que tem muitos que dormem e doentes. O dorme aqui não é de dormir. O dorme aqui é que morre. Muitos de vocês estão morrendo. Muitos de vocês estão doentes porque vocês estão praticando a ceia de forma errada. Queridos, é melhor não fazer o que é certo do que fazer o que é certo de forma errada. É melhor não batizar se ainda não tem certeza da sua fé. É melhor não batizar se for para batizar só para ir no evento, só para chamar a família, tirar foto para postar no Instagram. Eu ia falar para postar no Orkut. Meu Deus. Jeová, Rafa, meu Senhor, que curador da dona. Te sei que não ia ver minha justiça. Não adianta tirar fotinha, querer batizar só para tirar foto. Não adianta querer batizar porque o pastor está induzindo, está forçando, está pressionando. Não adianta. Não adianta participar da ceia se não entender que nós temos que estar de forma digna. Que nós temos que estar de forma santa. Não adianta. Não adianta fazer da forma errada. Porque tem bênçãos e também tem maldição. Primeiro, Paulo ele vai ensinar, olha, aquele que for participar da ceia tem que se examinar. Interessante, né? Ele não fala assim, olha, aquele que for tomar a ceia tem que examinar o outro, né? Que a gente tem um problema, né? A gente adora, né? Cuidar da casa do outro, cuidar da vida do outro. O irmão não está digno, não. O irmão não está podendo tomar ceia, não. É por isso que a gente tem um momento de contrição. Momento de contrição, nós fazemos questão de todo culto fazer, porque é um momento que a gente passa a refletir em como nós estamos levando a nossa vida. É um momento que a gente, individualmente, no coletivo, passa a analisar o que nós temos feito no dia a dia. Ainda mais nesse mês que estamos pregando sobre apostasia, falsos profetas. É um perigo muito grande, porque esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação, ela infla o nosso ego. Só que é uma mensagem bíblica, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, muitos ou alguns apostatarão da fé. Opa, é bíblico. O alerta é bíblico. Só que o efeito que ele pode trazer pode ser negativo. O que a gente tem que fazer? Vigiar. Porque senão a gente vai jogando pedra no telhado das falsas denominações, das falsas igrejas, e a gente vai ficando meio assim, sabe? Somos os únicos. Somos os tais. Deus está conosco e não está com eles. Não, irmãos. Nós temos que olhar para a nossa vida e temos que passar por um autoexame. Atribuem uma frase a João Calvino, jovem teólogo francês, que ele fala que tomar a ceia de forma digna é entender a nossa indignidade. Você acha que você só pode tomar ceia quando você não pecar? Você nunca vai tomar. Você acha que você só pode comer do pão e beber do cálice só quando você não está errando? Então, tu nunca vai tomar. Aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Aquele que diz que não erra, já errou. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão em pecado. O grande ponto, a ceia ela é para o cristão, então o não crente não participa da ceia. Quem não crê e não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, também não. Crianças, também não. Por causa do entendimento e do amadurecimento da fé. Agora, aquele que professou Cristo, aquele que se batizou, aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador e pede perdão diariamente aos seus pecados e tem consciência da sua natureza humana caída e perversa, esse está apto para participar da ceia. A primeira ceia teve um ladrão, um traidor e um homem que negou Jesus logo em seguida.
A ceia é para todos, para todo o povo de Deus. Mas, Vitor, Paulo vai falar, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui tem dois ensinamentos importantes que precisam ficar fixos na tua mente. Primeiro, comer e beber indignamente é não entender o valor do sacrifício de Jesus. O autor aos Hebreus, ele vai falar assim, olha só, aquele que vive pecando copiosamente, diligentemente, é como se estivesse crucificando Cristo mais uma vez. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí não tem aquela história, né? Não, Jesus me chamou para a liberdade. Não, Jesus me chamou, me salvou e me libertou para eu viver a minha vida. Então eu posso ir para a noitada, eu posso ir para a boate, eu posso fazer e acontecer. Não. Jesus, ele nos libertou do poder e da autoridade do pecado para vivermos uma vida de santidade. Jesus nos libertou da condenação eterna para vivermos a salvação aqui na terra. Essa é a libertação que ele trouxe. Essa é a liberdade que ele deu. Discernir o corpo do Senhor é entender o valor do sacrifício da cruz. Não tem nada mais valoroso do que o que foi feito lá na cruz. Nem teu amigo, nem teu irmão, nem tua irmã, nem tua mãe, nem teu pai tem um valor tão alto como aquele ato que Cristo executou na cruz do Calvário. Só que o segundo ensinamento, o primeiro é o valor da cruz. O segundo ensinamento é o contexto. Paulo está falando para uma igreja problemática, Mota. Ele está falando para uma igreja que tinha muito atrito, que tinha muita divisão, tinha o louvor à personalidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eles estavam se dividindo entre eles. Paulo ele vem trazer a unidade. Mas não a unidade hipócrita que eles estavam executando na festa ágape, mas a unidade bíblica. Aí em 1 Coríntios 12, ele começa falando, olha, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não sejam ignorantes, porque a uns Deus deu isso, aquilo, outro, e lá no versículo 12 ele começa a falar sobre o corpo de Cristo. Então, quando ele está falando no capítulo 11, para resolver o problema da unidade, que ele fala, olha, 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não é só o que ele fez na cruz, mas é discernindo a unidade do corpo de Cristo. Quem come e bebe sem entender a importância de viver em comunhão, quem come e bebe e participa da ceia sem entender que deve viver em unidade, que não pode ser desigrejado, que não pode viver a sua vida espiritual sozinho, mas tem que estar inserido no corpo de Cristo, quem participa da ceia dessa forma está em condenação. Cristo nos chamou para viver em unidade. Cristo nos chamou para viver no coletivo. Cristo nos chamou para viver como igreja. Fora disso, é procedência maligna. Amém, queridos? Para a gente encerrar, verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Paulo ele finaliza mostrando que a ceia do Senhor é uma demonstração da igreja, que é o corpo de Cristo, que vive em comunhão e unidade, sem diferenciação e acepção de pessoas, entendendo que Cristo está presente para nos abençoar, pois fazemos memória do seu sacrifício, anunciando a sua morte, até seu retorno em agradecimento. Isso é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a unidade. A ceia do Senhor é autoexame. A ceia do Senhor é comunhão. A ceia do Senhor é amor. A ceia do Senhor é fraternidade. A ceia do Senhor é agradecimento. A ceia do Senhor é anunciar a sua morte até que ele venha. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos celebrar a ceia do Senhor.